Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que está me concedendo de poder contribuir com a nossa convenção, presidida pelo estimado pastor Francisco Soares Raposo Filho, na pessoa de quem saudamos todos os pastores do estado do Maranhão, através da nossa Secretaria de Educação Cristã, secretariada pelo estimado pastor Rosivaldo, na pessoa de quem saudamos toda a equipe. Sou grato a Deus por poder contribuir na reflexão bíblica da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, que tem como tema a graça que alcança todas as nações. O texto áureo desta lição está em Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, a verdade prática diz: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Meus amados irmãos, a nossa leitura de hoje está no livro de Atos, no capítulo de número 10, e o versículo 44 a 48, e tem como epígrafe: Deus não faz distinção entre pessoas. Então vamos ler o texto para entendermos. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Meus amados irmãos, o derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio representa um dos momentos mais marcantes da expansão do Evangelho. Enquanto Pedro ainda anunciava a mensagem de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Deus confirmou de maneira pública e incontestável que a salvação e o dom do Espírito não estavam restritos ao povo judeu, mas eram oferecidos também aos gentios. Então, meus amados, este acontecimento confirma a verdade proclamada por Pedro poucos versículos antes, em Atos 10:34, quando ele diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aqui nesse texto, em Atos 10:44 a 48, essa declaração deixa de ser apenas uma convicção e torna-se uma realidade visível. Deus recebeu os gentios sem exigir que primeiro se tornassem judeus. Eles foram alcançados pela mesma graça, receberam o mesmo Espírito e passaram a fazer parte do mesmo corpo de Cristo. O fato de os gentios falarem em línguas e engrandecerem a Deus por um sinal inequívoco para os judeus que acompanhavam Pedro, de que Deus havia aceitado aqueles novos convertidos.
O Espírito Santo derrubou as barreiras étnicas, culturais e religiosas que separavam os povos, mostrando que a cruz de Cristo é suficiente para unir todos os que creem. Após receber a ação divina, Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo não produziu a salvação. Ele foi o testemunho público de uma obra que Deus já havia realizado no coração daqueles homens e mulheres. Então a graça veio primeiro. A obediência veio como resposta. Então, meus amados irmãos, a Igreja de Cristo deve refletir o caráter de Deus, acolhendo pessoas de todas as origens, culturas, classes sociais e etnias, sem favoritismo ou preconceito. O Senhor continua chamando homens e mulheres para a salvação, concedendo-lhes a mesma graça e o mesmo Espírito. Nossa missão é anunciar o Evangelho a todos, certo de que Deus não faz distinção entre pessoas, mas recebe todo aquele que se arrepende, crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida ao Salvador. Portanto, que essa verdade molde nosso coração e nossa prática. Onde Deus abre a porta da fé, a igreja deve abrir os braços para receber aqueles que Ele chama para fazer parte do seu povo. Portanto, que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça. Você, professor de escola dominical, superintendente, que Deus lhe abençoe, lhe ajude, lhe dê graça e que você possa se esforçar para que a escola bíblica dominical na sua igreja seja uma bênção. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.